Eliane, também sou cortineira, sou estudiosa de cortinas de alto padrão. Essa live hoje sobre proporção de tecido é um tema simples, que às vezes a gente fala tanto sobre isso, e o nosso dia a dia é tanto sobre isso, que a gente esquece que muita gente não sabe sobre o que significa proporção de tecido para cortinas. Como tive algumas perguntas sobre esse tema, tanto da prima de Mara, como da Cláudia, umas queridas, falando a respeito disso, querendo entender mais sobre essa questão de proporção de tecido. Então eu me propus a vir trazer esse tema aqui para vocês, tá? Então, para a gente falar de proporção de tecido, quando você está começando a confeccionar cortinas, é importante que você veja no seu estado, na sua região, quanto de proporção que é usado. Porque, por exemplo, aqui onde eu moro e em vários outros estados daqui do Nordeste, a gente costuma usar a proporção de tecido 3 vezes mais. Principalmente nas cortinas wave, dobra de ilhós, como se fala. A gente costuma usar 3 vezes mais. Não significa dizer que em outros modelos não se usa diferente, tá, gente? Eu vou falar sobre a proporção de tecido, o que exatamente é proporção de tecido, mas, como já falei antes, vocês precisam saber quanto de proporção costumam ser usada aí na região de vocês, tá? Isso é muito importante, porque até mesmo você pode estar perdendo orçamento porque você está botando mais proporção de tecido do que as pessoas costumam usar aí na sua região. Como, por exemplo, aconteceu comigo, a gente colocava blackout 2 vezes mais e usar atrás da cortina. E as pessoas aqui da minha região sempre usavam só 30, 40 centímetros a mais para franzir ou só colocar o deslizante mesmo. Então, às vezes, pode estar acontecendo a mesma coisa com você. Aí, quando a gente fala proporção de tecido, leve em conta como se isso aqui fosse um ambiente, tá? E aqui, eu quero cobrir um ambiente que tem 2 metros. É a mesma coisa que o cliente disser para você, eu quero fazer uma cortina de 2 metros. Aí o que é a proporção de tecido, gente? Geralmente a gente usa tecido de 3 metros de largura para fazer a cortina. Esse 3 metros de largura a gente usa aqui na altura, tá? E digamos que a cortina tenha 2,60 de altura. Eu gosto de usar a cortina do teto ao chão, certo? Mas vamos voltar aqui para a proporção de tecido. Aí eu peguei isso aqui para vocês entenderem, porque quando você chega numa loja de tecido, você vai encontrar os rolos assim, não é verdade? Aí aqui, você precisa, eu vou usar a proporção de 3 vezes mais. O que é 3 vezes mais? É o tamanho do trilho ou do ambiente, que o tamanho do trilho é o mesmo tamanho do ambiente que você quer cobrir. Trilho ou bastão. Aí é o tamanho, que seria 2 metros, vezes 3 vezes, que isso daria 6 metros de tecido. Aí você vai chegar na loja e vai dizer, eu quero 6 metros de tecido, de 3 metros de largura. Aí a vendedora vai pegar e vai, puxando o tecido, tirando tecido, e vai medir aqui. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. 6 metros de tecido assim, certo? Aí, você sabe que aqui você tem 3 metros de tecido, certo? Você tem 3 metros de tecido aqui e você pediu 6 metros, porque você vai usar a proporção de 3. 2 vezes 3, 6. Por quê? 2 metros você vai cobrir o trilho e os 4 metros que sobra é para fazer as pregas ou franzir, depende do modelo da sua cortina. Aí você faz as pregas com 4 metros no caso. Aí digamos que sua cortina seja realmente de 2,60 metros. Então, como você tem aqui 3 metros, você vai usar o tecido assim. Você vai usar o tecido assim. Aqui você comprou 6 metros e aqui dá para você fazer sua entretela, que você coloca sua entretela aqui, geralmente eu uso 12 centímetros para cobrir a entretela aqui atrás. E você faz sua barra aqui, que é o suficiente. Se eu tenho 3 metros de largura do tecido, eu vou usar 12 aqui, vou usar 20 aqui, ainda vai me sobrar alguma coisa aqui. Não fiz essa conta, mas ainda me sobra. Que eu posso usar no tamanho da barra, a mais de 20, certo? Isso é a proporção do tecido, tá? Aí em outros estados, as pessoas
de Sulis, aqui as pessoas gostam de pouco tecido. E o que eu observo cada vez mais é as pessoas realmente querem menos tecido, uma coisa mais suave, mais leve, como se estivesse voltando ao passado, coisas mais leves, mais cleans. Aí tem algumas cidades, até mesmo no estado de São Paulo, que usa 2,60. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu converso com costureiras de todo o país, até fora do país. Inclusive eu tenho uma aluna que não é do Brasil, é fora do Brasil que ela mora. Então eu converso com cortineiras de vários estados. E aí eu percebo que a maioria dos estados usa 3 vezes mais. Mas tem lugares que usam 2,60. Então isso é proporção. Quanto daria então a proporção de tecido para esse aqui? Para quem usa 2,60 ao invés de 3? Aí eu faço 2 metros, que é o tamanho do trilho, vezes 2,60, que isso dá 5,20 metros de tecido. Ou seja, se eu quero a proporção de 3, vai dar 6 metros de tecido que eu vou comprar. Se eu quero a proporção de 2,60, vai dar 5,20 metros. Em outros estados, principalmente para o lado do sul, as pessoas costumam até usar 3,50 metros. Não significa dizer que lá também não se usa 3, a proporção de 3 vezes. Que usa 3,5. A proporção usa 3,5, ao invés de 3, de 2,60, usa 3,5. Que 2, que é o trilho, que eu quero o tamanho da minha cortina, vezes 3,5, daria 7 metros de tecido. Aí você faça uma análise, que isso aqui faz diferença no valor total da cortina. Então, se o seu cliente, se você percebe que você trabalha com um cliente que sempre está lhe pedindo mais em conta, vale 2,5, explique para o seu cliente. Agora, tem clientes que já gostam de muito tecido, então você vai saber que sua cortina vai sair mais cara do que as outras cortinas. Então é por isso que é importante você saber antes, na sua região, qual a proporção de tecido que se usa, certo? Então, proporção de tecido é isso aqui que eu acabei de explicar a vocês, tá? É a proporção de tecido que você vai usar para franzir ou fazer suas pregas. Além do tamanho do trilho ou do tubo, você vai usar, se for 3 vezes mais 4 metros de tecido, certo? Na maioria das regiões, o que eu vejo, conversando com uma e com outra, é que a maioria das regiões é feita 3 vezes mais. Então, se você está começando e você não procurou saber quanto é na sua região, você faça de 3 vezes mais, mas vá analisando e procurando saber se as outras pessoas fazem igual, certo? Pronto, é isso que eu quero dizer a vocês. Isso sobre a proporção de tecido, quando a largura do tecido dá para fazer, quando a largura do tecido dá para fazer a barra e o acabamento da entretela, certo? Essa é a proporção de tecido. Aí você me diz, Sulis, e em relação à proporção de tecido quando é invertido? Aí eu fiz, porque algumas pessoas às vezes não entendem muito bem. Como é que eu vou saber? Eu sempre faço o quê? Eu sempre me baseio, quando eu vou inverter o tecido, na proporção de 3 vezes mais. Aí eu faço ou mais um pouquinho ou menos um pouquinho, para não ter tantas emendas, digamos assim. Mas se eu for fazer de 2 metros, eu me baseio na proporção de 3 vezes mais. Então eu teria linear 6 metros. Só que essa cortina aqui, ela tem 6 metros de altura. Aí eu vou colocar aqui o quê? 42 centímetros para a barra. Eu gosto de fazer uma barra mais alta quando a cortina é para pé direito duplo, né? Então eu faço 40, eu faço 50 e você acrescenta aqui. Digamos que eu vou fazer uma simples de 40 centímetros a barra. Aí eu acrescento 2 centímetros, porque é o que eu faço a costurinha aqui, a emenda, né? A costura. E aqui atrás eu emendo 12 centímetros, porque eu estou usando entretela aqui de 10. Lembrando que tem entretela de 8, tem entretela de 10, de 12, de 15. Mas na maioria das vezes eu uso entretela de 10, que dá para fazer qualquer tipo, qualquer modelo de cortina. Aí eu uso 12 centímetros de tecido. Por quê? Por conta da costurinha aqui. A gente tem entretela de 10, a gente usa mais 2 centímetros. Que você pode usar 1,5 ou 1 centímetro. Depende muito da costureira. Na hora de fazer a cortina, como é que ela se sente mais à vontade. Se é com 2 centímetros, se é com 1,5 centímetros. Tá? E tem costureira que usa 1,5 e tem outros que usa 2. Então varia
o jeito de se fazer a cortina, no caso. Nesse caso aqui, quanto de altura de tecido eu preciso para fazer uma cortina de 6 metros de altura? Então, essa conta é o que eu faço primeiro, baseado na proporção de tecido 3 vezes mais, que eu tenho usado aqui, né? A proporção de tecido 3 vezes mais, eu me baseio por aí. Mas antes de fazer isso aqui, eu venho para aqui para saber quanto de tecido eu vou gastar aqui. Aí eu faço a conta, 42 mais 12 mais 6, eu tenho 6 metros e 54 centímetros, tá? Ou seja, eu preciso, para fazer essa altura de cortina invertida, pé direito duplo, eu preciso de 6 metros e 54 de altura do tecido, certo? Levando em conta que eu vou fazer a barra de 40 simples. Se fosse dupla, eu precisaria de mais 80 centímetros. Dupla, porque ela vem, dobra e vem aqui para baixo, certo? Mas eu vou fazer de 40 centímetros aqui. Aí daria 6 metros e 54 de altura, certo? Aí eu vou para cá e sei que aqui eu preciso tirar uma tira de tecido de 6 metros e 54. Essa tira minha tem 3 metros de largura, porque meu tecido tem 3 metros de largura. Aí eu peguei aqui, ó, 3 metros de largura. Aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 3 metros. E essa altura aqui, eu tenho 6 metros e 54. Tá, gente? 6 metros, então eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Quando eu junto esse 3 aqui com esse 3 aqui, eu tenho 6 metros de tecido lineares, que dá a minha proporção de 6. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Que dá a proporção de 3. Então, se eu tenho 3 metros de tecido, ó, eu tirei uma tira de 6,54 e tirei mais outra tira de 6,54. Quando eu junto elas duas, elas vai dar 6 metros, porque cada tira dessa, a largura dela é 3 metros. Então, quando eu junto uma com a outra, eu faço uma costura aqui, ou depende, se o cliente quiser aberta ao meio, eu nem faço costura aqui, eu faço ela aberta ao meio, 3 de um lado e 3 do outro, e eu vou tirar 6 metros e 54 vezes 2, ou seja, 2 tiras que eu vou tirar, que vai dar 13 metros e 8. Quando dá 13 metros e 8, eu costumo tirar 13 metros e 10, que eu vou pedir na loja de tecido. Então, ou seja, resumindo aqui, né, gente? Eu vou tirar uma tira de tecido, vou chegar na loja e vou dizer, tire uma tira de tecido para mim. Tire 6 metros e 54 de tecido para mim. E tire novamente 6 metros e 54 de tecido para mim. É isso que eu vou fazer lá na loja de tecidos. Que quando ela junta 6,54 com 6,54, o total de tecido é igual a 13 metros e 8 centímetros. Aí aqui acaba, não, como eu mandei ela tirar aqui, eu mandaria ela tirar 6,55 e 6,55. Né? Porque eu sempre mando tirar 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais, para fechar isso aqui. Então eu ia gastar isso aqui nessa cortina de 2 metros. Aí você pode chegar e me dizer o seguinte, Sulis, e se essa cortina aqui, ao invés de 2 metros, fosse 2 metros e 20, como você faria? Porque assim tá muito fácil, né, Sulis? Porque você pode tirar 3 metros e 3 metros e assim. Que se você for fazer vezes 3, daria 6,60. Aí veja, deixa eu fazer essa conta agora para vocês. Aí se fosse 6 metros e 20, aí eu vou fazer 2,20, que é o tamanho da cortina que eu ia ter, vezes 2,60, digamos. Ainda daria 5,72 metros. E se eu fizesse 2,20 vezes 2,80, a proporção de 2,80, daria 6,16 metros. Então, eu continuaria fazendo só 2 tiras de 6, exatamente essa aqui, mesmo que aqui fosse 2,20, a cortina aqui fosse 2,20, eu ainda, mesmo assim, aí eu não utilizaria os 3 vezes mais.
Eu não utilizaria a proporção 3 vezes mais. Eu utilizaria a proporção baseada em 2,80, 2,75. Porque o importante é você estar próximo a isso aqui. Não é que tem que ser exatamente isso aqui. Você tem que estar próximo. Aí se você dissesse, Sulis, e se fosse 2,60 metros, digamos assim, ou 2,80 metros. Aí eu ia ver se a cliente gostaria que fosse mais tecido ou menos tecido. Eu poderia acrescentar mais uma tira aqui, se fosse 2,60, digamos, 2,60, veja, 2,60 vezes 3, daria 7,80 metros. Então, eu colocaria mais uma tira aqui, e ao invés de 7,80, de trabalhar com a proporção de 3, eu iria trabalhar com a proporção de 3,5, 3,60. Isso tudo, na hora de fazer isso aqui, você precisa entender seu cliente. Se você aumentaria mais uma, a cortina ficaria mais cara, ou se você deixaria só essas duas. Eu costumo fazer sempre da seguinte forma. Se a cortina, além de ver se o cliente está disposto a pagar, né, gente? Depende, você mora numa região que o cliente tem um poder aquisitivo alto, ou se você mora numa região que o poder aquisitivo é baixo, você também tem que ter essa noção. Porque senão você bota o tecido demais, o cliente nem gosta e nem quer pagar porque fica caro, nem gosta do tecido demais. Então você tem que entender o seu cliente, para ver, se, além do poder aquisitivo, para ver do que é que ele gosta. Se é pouco tecido, se é muito tecido. Eu costumo geralmente fazer o seguinte, se for a proporção de tecido, digamos assim, tiver mais próximo de 3 vezes mais, eu sempre acrescento. Se tiver mais próximo de menos, eu sempre diminuo, entende? Aqui no caso de 7,5 daria 7,80. Para 9, 7,80. Para 9 daria 1,20 metro. Então, eu acrescentaria mais uma faixa dessa, porque daria 1,20 metro. Se tivesse dado 1,80 metro, aí eu, de qualquer forma, eu acrescentaria, não, eu diminuiria. Né? Se fosse menos, eu diminuiria. Eu sempre aproximo para a quantidade de tecido que está mais próximo. Se está mais próximo de 9 metros, eu acrescento. Se está mais próximo de 6 metros, eu diminuo. Entenderam? Então, se 7,8 só dá a mais 1,20 metro, eu posso deixar assim ou posso aumentar mais uma faixa. Entenderam, gente? É assim que eu faço com proporção de tecido. Mas quando a gente fala de proporção de tecido, não é a quantidade de tecido que você vai usar na cortina por inteiro. É sim a quantidade linear que você vai usar na cortina. É a quantidade que você vai usar para fazer as pregas. O tamanho do trilho mais 4 metros, no caso. Aqui, 2 vezes é o tamanho do trilho, vezes 3 é igual a 6 metros. Então, você vai usar 6 metros de tecido. 2 cobrindo o trilho e 4 usando para franzir ou fazer as pregas. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem perguntar sobre algum outro tema, ou podem fazer pergunta em relação a esse tema aqui, que eu vou ter o máximo prazer de voltar com esse tema para falar de outra forma, para ficar mais entendido. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, essa questão de proporção de tecido mais, menos, cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão querendo menos tecido, uma coisa mais leve, mais suave, não quer aquela ostentação de tecido demais. Na próxima semana eu vou falar sobre isso e vou mostrar a vocês vários modelos de cortinas pelas Casa Cor, através de arquitetos renomados, né, muito conhecidos. Cada vez mais você percebe menos tecido nas cortinas. Na próxima semana eu convido vocês a participarem da live sobre proporção de tecido que mais está se usando hoje em dia. Né? A gente sempre precisa estar analisando o que é que está se usando, para a gente não ficar a vida toda fazendo um modelo de cortina da mesma forma, com a mesma proporção. A gente tem que acompanhar as tendências, né? Acompanhar as inovações. Então eu sempre, quando eu estou vendo algumas cortinas, eu sempre vejo as Casa Cor. Quando eu posso ir, eu vou. Quando eu não posso ir, eu vejo no site, vejo o que está em alta, vejo o que estão fazendo. E é isso aí. Na próxima semana eu vou mostrar a vocês vários modelos de cortinas, várias cortinas, nem tantos modelos assim, né? Porque o que mais está se usando é o wave mesmo. Então eu vou mostrar a vocês várias Casa Cor, várias cortinas em Casa Cor,
gente discutir em relação a essa questão de estar se usando tecido demais para confeccionar as cortinas. Porque às vezes não só é o poder aquisitivo, às vezes o cliente também não gosta, tem um poder aquisitivo alto, mas quer uma coisa mais clean, mais suave, mais elegante, mais